Não é fácil fazer comunicação no setor público e é por isso que esse guia de sobrevivência existe. Bora para um papo direto e reto, sem lero-lero e sem blá blá blá? Eu sou a Aline Castro, sou jornalista, servidora pública e acredito que a linguagem pode ser um baita instrumento de evolução e também de revolução. Se você também acredita que a forma como a gente se comunica transforma realidades, eu te convido a me seguir nas redes sociais no @Aline Castro Comunica. E também a conhecer meu site e meus cursos no www.alinecastrocomunica.com.br. Agora, se você quer fazer parte mesmo dessa transformação, eu tenho um outro convite para te fazer. Vem se juntar à Associação Brasileira de Comunicação Pública para a gente somar forças por um serviço público mais acessível, mais eficiente e mais cidadão. É só procurar por ABC Pública nas redes sociais que você vai encontrar os links de acesso para fazer a sua filiação, ok? Pessoal, um dos episódios mais ouvidos do podcast até hoje é o 9. Olha só, publicado há 4 anos, no comecinho da pandemia, e até hoje tem um conteúdo muito bom, muito atual. Se você ainda não ouviu, eu recomendo que ouça. Nele eu entrevistei a Heloísa Fischer, um nome que você já deve ter ouvido falar quando o assunto é linguagem simples, e a advogada Ana Paula Holtz, que falou sobre legal design. É um episódio incrível, gente. Corre lá para ouvir. Bom, desde então, eu fui observando, né, o tema linguagem simples vem ganhando muita relevância. Ainda bem, fico muito feliz com isso e fiquei pensando, tá na hora, na verdade, passou da hora de fazer um novo episódio sobre linguagem simples. E assim, para me redimir, né, desse tempo todo sem falar diretamente nesse assunto, eu resolvi que eu não vou trazer só um episódio, mas 2 episódios. Na verdade, vai ser uma mini maratona aqui sobre linguagem simples, começando hoje e aí no final eu vou explicar, como que vai funcionar esses próximos episódios, esse próximo conteúdo que eu vou trazer para vocês. Bom, mas bora logo aqui, porque o tema de hoje pede muita assertividade, né. Eu tenho aqui comigo uma grande profissional, ela é jornalista e servidora da Câmara dos Deputados, ela coordenou a reformulação do portal da Câmara com foco no cidadão, o que inclui usabilidade e linguagem. E ela integra o núcleo gestor do Linguagem Simples Lab e da rede Linguagem Simples Brasil. Eu estou falando de Patrícia Redel, pessoal. E eu comecei meu papo com ela comentando que eu acredito que todo mundo hoje em dia já deve pelo menos ter ouvido falar do movimento da linguagem simples, mas que nunca é demais a gente reforçar o que é e a importância disso, principalmente no contexto dos órgãos públicos. Então, vamos ouvir a fala inicial da Patrícia. Bom, vamos lá. Então, às vezes as pessoas ouviram falar, mas não sabem muito bem o que é. Então, para colocar todo mundo aqui na mesma página, linguagem simples é uma técnica de comunicação que não engloba só a escrita, ela engloba também a estrutura da informação, a arquitetura da informação e o design, tá? Então, é texto, estrutura e design. E essa técnica, ela tem 3 objetivos. O primeiro é permitir que as pessoas encontrem com facilidade as informações que elas estão buscando. Então, encontrar em vários contextos. Tanto você encontrar aquela informação que você quer num texto longo, né? Ele está bem estruturado, de forma que você ache em que lugar daquele texto está aquilo. Ou numa cartilha, por exemplo, num livro, não é? Ele também está bem estruturado, está bem organizado para você chegar no ponto que você quer. Ou num site, você encontrar no item de menu, a informação está distribuída corretamente nos itens de menu de uma forma intuitiva. Então, encontrar em qualquer uma dessas circunstâncias. Primeiro objetivo da linguagem simples, a pessoa conseguir encontrar. O segundo, conseguir entender o que encontrou, né? Então, aí a gente vai para a parte da compreensão, da estrutura frasal, da escolha de palavras, etc. E o terceiro objetivo, que muitas vezes fica relegado aí nas conversas que a gente ouve de linguagem simples, né, às vezes até em palestras, oficinas, é a pessoa conseguir usar o que ela encontrou, usar aquela informação para o propósito dela. Então, aí entram características, perguntas que a gente tem que se fazer de empatia com aquele usuário da informação. Para que ele quer aquilo? Que perguntas ele quer responder? Quais são as dificuldades que ele encontra
para acessar ou completar um serviço público, quais são as necessidades que ele tem. Então, essa etapa do conseguir usar está muito relacionada a uma questão contextual da informação. Que informações que estão faltando, o que precisaria estar linkado ali, precisa de um glossário, não é? Enfim, o que precisa ser acrescido para que aquela informação seja de fácil uso. Então, posto isso, né, o que é linguagem simples, percebe-se que ela é importantíssima em diversos contextos da organização pública. Não só para nós, profissionais de comunicação, que estamos falando aqui, né, de notícias, de redes sociais, de publicidade de utilidade pública, mas em diversos outros contextos em que o setor público se comunica com o cidadão sem a intermediação da equipe de comunicação. Quando isso acontece? Num edital, num contrato, nas páginas estáticas dos sites das organizações, nos aplicativos. O Brasil é um dos países mais digitalizados, com o governo mais digitalizado. A maioria dos serviços que a gente acessa das informações públicas são pela internet, por sites e aplicativos. Por outro lado, esses textos e essa navegação desses sites e aplicativos não são planejados por equipes de comunicação, em geral são pelas equipes técnicas junto à equipe de TI. Então, é preciso um olhar urgente de linguagem simples, e aqui eu estou falando da organização, do texto, do design, da usabilidade desses sites, desses aplicativos, desses serviços, para que eles fiquem realmente mais fáceis de usar pelos cidadãos, né? Por todos nós que precisamos aí cumprir deveres cívicos, e acessar direitos, não é? Direitos de fiscalizar o poder público, direitos de acesso à transparência e deveres como, por exemplo, a gente tem que declarar o imposto de renda, isso é feito online, acessar e entender uma carta de serviços de um órgão, marcar uma consulta pelo SUS, preencher o E-Social quando a gente tem um funcionário, não é? Então, tudo isso aí perpassa pela linguagem simples. Eu comentei em seguida com a Patrícia que muitas vezes a gente pode cair no erro de achar que linguagem simples é só simplificar textos produzidos pela área de comunicação, né? E normalmente a gente fala assim que isso é importante porque existem pessoas com níveis de escolaridade diferentes e é muito importante que todos tenham acesso às mesmas informações. Mas na verdade, gente, pelo que ela nos trouxe aqui na primeira fala, a gente percebe que é muito mais do que isso, né? Todos os pontos de contato da organização precisam prestar atenção na forma como se comunicam, e ela vai comentar um pouquinho sobre isso agora. Isso, exatamente, né? Você está falando de um conceito interessante aí, que é a jornada do usuário, né? Todos os pontos de contato que um cidadão tem, seja impressos, presenciais, digitais, é isso mesmo. E outro aspecto importante que você falou, a questão da escolaridade, das diferentes escolaridades. Quando você vai fazer qualquer projeto em linguagem simples, o primeiro ponto, né, você vai partir do planejamento. Você não vai sair fazendo, você vai partir de um planejamento que vai levar em conta o público-alvo. E por que que isso é fundamental, né? Da mesma forma que um engenheiro não projeta um carro que vai ter a ergonomia ótima, a dirigibilidade ótima para uma pessoa de 1,50 m e de 1,90 m, não é? Aquele carro, para ser bom para uma pessoa de 1,5 m e de 1,90 m, ele precisa de ajustes, né? Ajustes de altura do volante, de altura do banco, de afastamento desse banco. E da mesma forma é o texto, só que o texto não tem como a pessoa fazer esse ajuste, não é? O receptor da mensagem não tem como ajustar o texto. Então, é uma utopia você pensar que você vai escrever um texto com uma leiturabilidade ótima para um analfabeto funcional e para um especialista no tema. Isso significa que você tem que escolher o seu público-alvo que vai ter a recepção, a leiturabilidade, a compreensão e o uso ótimo daquela informação. Isso quer dizer que escrever em linguagem simples não é eu pegar qualquer informação e escrever da forma mais simples possível, com os termos mais simples, para que qualquer pessoa entenda. Não é isso, né? Se eu estou fazendo um serviço para um empresário que tem uma escolaridade maior, eu vou fazer o texto
com a maior clareza para aquele empresário. Se eu estou fazendo um serviço de ingresso, vamos supor, no Cadastro Único do Governo Federal para acessar programas sociais para uma população de muito baixa renda, eu vou adequar o texto a uma população de baixíssima escolaridade. Então, o primeiro passo é quem vai receber essa informação de forma ótima e planejar o texto para esse público, né? Existe essa confusão, eu acho que ele se dá muito pelo nome linguagem simples, que é um nome que pegou no Brasil, mas que em outros países, países de língua espanhola, por exemplo, a técnica é conhecida por linguaje claro. Em Portugal, linguagem clara. E eu acho que o termo simples acaba confundindo um pouco, como se o grande mote, o grande objetivo fosse deixar o mais simples possível, e não é verdade. O objetivo é o mais claro possível, dar mais clareza ao público com o qual você pretende conversar. Bom, saber o público, então, é o primeiro passo, como você já deve estar cansado de ouvir aqui no podcast, né? A gente sempre fala isso. Então, saber o público é o primeiro passo para você fazer a sua comunicação. E o que vem depois? Quais os próximos passos para a gente conseguir dar mais clareza para a nossa comunicação? Bom, sabendo o público, né, o que eu quero dizer nesse planejamento, né, de público? Você tem que saber a escolaridade média com quem você quer falar, você tem que ter já nesse planejamento critérios de exclusão que vão depois, por exemplo, invalidar os testes que você vai fazer. Então, vou dar um exemplo aqui da Câmara dos Deputados, né? Quando a gente planeja um texto, um serviço para um público, a gente coloca como critério de exclusão a pessoa ser formada em direito, a pessoa ser jornalista que cobre política, a pessoa ser parente de um servidor ou um servidor público. O que é essa exclusão? Quer dizer que essas pessoas não vão entender o texto? Não, muito pelo contrário. Essa exclusão é do público com o qual nós vamos testar esse texto ao final, porque todas essas características vão invalidar os nossos testes, enviesar os nossos testes, né? Então, no nosso caso, a gente pega textos do site para pessoas com ensino médio completo entre 18 e 60 anos. Esse é o nosso planejamento. E a gente tem aqueles critérios de exclusão na hora lá dos testes. Então, você tem que planejar, escolher o público, que inclui idade, escolaridade, profissões de exclusão. A partir daí, você vai desenvolver o texto, então você vai ter que entender quais são as necessidades e dificuldades desse público, que tipo de informações estão faltando no texto já existente que você precisa acrescentar, que tipo de informações estão sobrando, são desnecessárias naquele contexto e vão mais confundir do que ajudar. E você passa, então, à tradução, depois desse planejamento de conteúdo, de arquitetura da informação também, você vai reescrever o texto de acordo com diretriz de linguagem simples. Então, a segunda etapa é o desenvolvimento, né? Temos o planejamento, temos o desenvolvimento, e depois a gente tem a testagem, que vai pegar pessoas com aquele perfil e testar a usabilidade, se a gente estiver falando aí de plataformas digitais, ou a leiturabilidade, se estivermos falando apenas de textos, né, que não tem interação. Bom, eu fiquei com uma dúvida que talvez você ouvinte também tenha ficado. A Câmara dos Deputados tem, então, sempre como público-alvo pessoas dessa faixa etária ampla que a Patrícia mencionou e com ensino médio completo, ela citou essa característica. Bom, ela me esclareceu. Sempre não, porque eu estou falando aqui muito especificamente do portal da Câmara, né? A Câmara tem Tá. diversos outros tipos de informação e cada um trabalha com um público diferente. Eu estou falando do portal e, mais especificamente, das páginas iniciais do portal, dos itens de navegação, porque o portal também tem níveis diferentes de profundidade, de complexidade da informação. Então, eu vou ter, sim, no portal, informações destinadas a um público muito especializado. É diferente, né? Então, algumas áreas, algumas páginas do portal têm esse público como foco. Então, é com esse público que a gente vai fazer os testes depois. Muito bem, e por falar nos testes, como será que eles são feitos na prática? Quando é que a gente testa
um produto em linguagem simples, precisamos testar tudo que a gente faz? Não, porque fica inviável, né? A rotina fica inviável. Imagina se você é da área de comunicação, você produz notícias, cada notícia que você fizer, você vai ter que passar por uma etapa de testagem? Claro que não. Mas é interessante que você, primeiro, tenha muita clareza do público-alvo, o público que vai receber aquela notícia de forma ótima, né? E que, eventualmente, você pegue algumas notícias e faça rodadas de teste, né? Sei lá, de 6 em 6 meses, para ajudar na sua calibragem textual em relação a esse público, porque a gente vai se perdendo, sabe, Aline? A gente já tem uma linguagem viciada, uma linguagem de tanto conviver com os termos técnicos, com os processos internos de trabalho do nosso órgão, a gente vai se apropriando daquela forma de escrever e vai achando aquilo natural. Então, é importante, de vez em quando, a gente ter um choque de realidade com o público, não é? E testar os nossos textos com uma certa periodicidade traz isso para a gente, não é? Traz essa clareza, essa noção das dificuldades que o público está tendo com o nosso texto, para a gente poder ajustar. Agora, se você está fazendo um produto perene, um produto que a gente chama de cauda longa, um texto estático de um site, de um serviço que muitas pessoas vão acessar, que vai ficar ali por muito tempo, um texto de utilidade pública, um edital que vai atingir muitas pessoas, um público muito amplo, né? Então, é claro que isso varia caso a caso. Aí sim vale testar. E é muito importante dizer, gente, que testar é uma coisa simples, parece complexa, né? Parece um bicho de 7 cabeças. Eu vou ter que contratar uma empresa, eu vou ter que ter uma equipe, eu vou ter que pagar pessoas para testar. Não é nada disso. A gente está acostumado a fazer isso aqui, a gente faz testes em um dia, 2 dias, sabe? É uma coisa bem tranquila e que você faz sem recursos. É mais uma questão de isso estar dentro da cultura do órgão, você incluir no seu processo de trabalho a fase da testagem, do que necessariamente ser um processo novo, um projeto, algo que demande muito tempo, recursos. É algo relativamente simples de se fazer e muito efetivo. Olha, eu trabalho com isso há muitos anos, faz 6 anos que eu estou nessa área de usabilidade do site, que eu faço testes, e eu sempre me surpreendo, sabe? Eu sempre testo as coisas que eu escrevo, infografias que a gente desenha, e a gente sempre tem que refazer alguma coisa, nunca está perfeito. Então, o teste é meio que um exercício de humildade. A gente acha que sabe, e quando vai testar, percebe algo que estava fora do nosso radar, né? Uma zona escura de sombra. Eu pedi então para a Patrícia explicar como eles selecionam as pessoas que vão fazer parte dos testes. Bom, eu chamo pessoas dentro do público-alvo, não é? Considerando os critérios de exclusão. A partir daí, a gente vai para conhecidos, amigos de amigos, a gente coloca em vários grupos, grupos de WhatsApp, a gente faz chamadas nas redes sociais, né, Facebook, Instagram, e a gente não precisa de um número grande de pessoas para fazer teste, sabe? A gente faz online, espelhando tela, 5 pessoas é o suficiente. Com 5 pessoas, você consegue descobrir 75% dos problemas da sua interface. Claro que a gente está falando aqui de uma análise qualitativa, isso não é estatisticamente, né, não é um modelo matemático quantitativo, não é qualitativo, mas que te dá uma boa noção dos problemas do seu texto, da arquitetura da sua informação. Agora, aí tem um ponto importante que você tem que saber testar, né? E saber testar demanda realmente um treinamento, um conhecimento, porque senão você mesmo pode inviabilizar seu teste, sabe? Inutilizar seu teste, se você usar uma estratégia errada, uma dinâmica errada. Então, para fazer o teste, quem vai aplicar tem que saber aplicar. Escolher o tipo de teste que vai ser aplicado, tem várias modalidades possíveis, saber as perguntas que vão ser feitas, saber como observar, como interagir, o que interferir, no que não interferir, né? Mas normalmente a gente separa um dia de testagem, marca as testagens 5, né, nesse dia, e já faz as melhorias necessárias a partir desse dia de trabalho. Bom, gente, falamos já da testagem, que seria a etapa 3, né, de acordo com o que a Patrícia nos ensinou, mas eu pedi para ela voltar um pouquinho e falar mais sobre a etapa 2, que seria o desenvolvimento da comunicação em si.
O que a gente tem que observar na hora de colocar a mão na massa, se a gente quer fazer um texto, uma peça, um produto de comunicação mais simples e mais claro? Olha, na verdade, tem várias diretrizes, né, de linguagem simples, muito mais relacionadas, à estrutura das frases do que à escolha de palavras, sabe? A linguagem simples, ela vai muito além de trocar palavras difíceis por palavras fáceis. É claro que existe essa preocupação e essa diretriz, né, de usar palavras mais comuns, que o seu público conheça. No caso, por exemplo, de jargões e termos técnicos, você pode optar tanto por usar aquele termo técnico e explicá-lo em seguida, ou substituí-lo completamente, dependendo do contexto, né? É, siglas. Essa é uma dica interessante, porque eu vejo muitos órgãos usarem siglas internas, né, das suas diretorias, enfim, siglas internas que ninguém conhece. Então, a gente não precisa usar essas siglas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui. Cada comissão da Câmara dos Deputados tem uma sigla, né, pela qual ela é conhecida internamente, e nem por todo mundo. Eu mesma, que estou aqui há mais de 20 anos, não conheço as siglas de todas as comissões. Então, a Comissão do Esporte, a sigla dela é CESPO, tá? Ninguém conhece essa sigla. Mas quem trabalha lá está tão habituado que faz as notícias com o título CESPO aprova tal coisa, né? A CESPO discutiu tal assunto. A gente perde essa noção de que as pessoas não conhecem as nossas siglas, e isso é um dificultador. Eu poderia simplesmente nunca usar essa sigla e, ao me referir à comissão num texto, eu dizer a comissão, né? Então, são algumas dicas, né? Não usar essas siglas internas, não usar jargões internos, nomes próprios de programas, de produtos, não usar isso em itens de menu, em links, porque a pessoa, ela quer o serviço, mas ela não sabe o nome que vocês deram, o nome fantasia que vocês deram àquele serviço. Isso foi bem interessante nos testes que a gente fez dos itens de menu aqui da Câmara. A gente tinha muitos nomes próprios, inventados, né, dos nossos produtos, do tipo Fique por Dentro, Ecocâmara, É Democracia, nomes que as pessoas não sabem o que significam, então elas não clicam neles, elas não sabem o serviço que está por trás desses nomes. Então, evitar esses nomes fantasia, itens de menu. Em termos de palavras, eu, eu daria essas dicas. E uma que é a que eu mais, digamos assim, presto atenção e que mais me chama atenção nos textos burocráticos, que é o verbo substantivado, que é o seguinte: você trocar o verbo pelo substantivo que corresponde àquele verbo. Então, em vez de dizer, por exemplo, votar, usar votação, aplicar, usar aplicação. É uma característica muito típica da linguagem burocrática, inclusive já assim atestada por linguistas, uma sequência de verbos substantivados numa frase. Essa é a troca de palavras que eu acho assim mais relevante. Por que isso é ruim? Em geral, o verbo substantivado, ele traz efeitos colaterais. Você não sabe quem é o sujeito daquele verbo, quem pratica aquela ação. Ele aumenta o tamanho da frase, ele dificulta, às vezes ele leva uma frase para a voz passiva, enfim, ele traz uma série de outras dificuldades de compreensão daquela frase, sabe? Torna a frase mais complexa. Então, você começa a prestar atenção como que os textos do serviço público, em geral, têm muitos verbos substantivados em sequência. É uma característica típica. E o texto fica muito mais claro, muito mais direto, quando o verbo está na forma de verbo mesmo. E será que tem ferramentas que podem nos ajudar a desenvolver uma comunicação mais simples? Olha, tem várias formas, né? Além de testar com o usuário, você pode fazer avaliações, que a gente chama de avaliação heurística. O que é? Você tem uma lista de checagem da diretriz de linguagem simples e avaliar se o texto está cumprindo, está descumprindo muito essas diretrizes, né? Lembrando sempre que linguagem simples, gente, não é uma técnica prescritivista. O que quer dizer isso? Não é uma camisa de força que você tem que seguir tudo e não pode ter nada fora. Às vezes, você descumprir uma ou outra diretriz deixa o seu texto mais fluido, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, assim, você usar frases curtas é melhor para o entendimento, para a fluidez do texto. Porém, ter um ritmo de leitura, frases que alternam o seu tamanho,
É uma boa prática, facilita também essa leitura, não é? Então tem que ter um bom senso, mas nunca frases longas demais, frases acima de 25 palavras, frases intercaladas, isso é ruim, né? Então a linguagem simples tem que ser usada com bom senso, né? Mas vamos lá, você tem uma lista com as diretrizes relacionadas à arquitetura da informação, à estrutura frasal, à escolha de palavras, te ajuda a verificar se o seu texto tá bom o suficiente, né? Isso para além dos testes. Você também tem várias ferramentas online, né, para verificar se uma palavra é mais comum ou menos comum, para reescrita de texto, para sugestão de reescrita, para verificar sinônimos. Então, existem ferramentas hoje que podem te ajudar a fazer um texto mais claro. Eu sei a ferramenta que você está pensando aí. Será que o Chat GPT é uma boa ideia? Vamos ouvir a opinião da nossa entrevistada. É uma delas, mas ele ainda precisa de supervisão. Eu acho que é uma delas para fazer sugestões. Vou dar um exemplo bem interessante de uma consultoria que eu prestei para o TCU, né, o Tribunal de Contas da União. O Laboratório de Inovação do TCU estava fazendo um modelo na inteligência artificial de conclusão dos seus relatórios de auditoria. Os relatórios de auditoria têm entre 7 e 10 páginas, eles são bastante longos, são muito técnicos, eles têm muita informação, e o objetivo é que ele esteja compreendido por um servidor público de nível superior a quem vai receber esse relatório, mas que não entenda de auditoria, né? Ele não necessariamente entende dos processos e dos jargões de uma auditoria. Ele vai receber aquele relatório e ele tem que entender os problemas que a auditoria encontrou e as recomendações para sanar aqueles problemas. Então, o TCU pegava essas conclusões dos relatórios, colocava na inteligência artificial que eles já programaram com os seus prompts, né? E pediram que eu avaliasse esses resultados. Então, foi bem interessante perceber o seguinte: estava em linguagem simples? Estava. Porém, a inteligência artificial simplificou não só a forma, mas também o conteúdo. Por exemplo, limando várias das recomendações do TCU. Então, não é interessante. O relatório precisa continuar completo, as recomendações têm que estar todas lá. Então, nós fizemos um modelo para alimentar a inteligência artificial com a estrutura que tem que conter, né, com novas exigências. Então, a inteligência artificial, ela ainda tem um defeito que é não saber dizer não. Não é quando ela não sabe, ela inventa. Quando ela não tem uma resposta, ela inventa. Ou ela retira, ou ela troca. Então, precisa ainda ser supervisionada. Você pode pedir para o chat GPT traduzir uma informação, você pode dar a ele já algumas diretrizes de linguagem simples que você quer que ele cumpra, mas você precisa rever. Vamos ouvir então as dicas, os conselhos finais da Patrícia Redel, nossa sobrevivente entrevistada de hoje? Olha, a dica é linguagem simples é uma técnica que vai além da intuição, né? Ela ela requer um pouco de estudo. Não adianta a gente dizer, vou fazer linguagem simples e começar a simplificar os textos da sua cabeça. Não é tão intuitivo assim. Então, eu sugiro que quem tem interesse no tema comece a estudar. Tem cursos gratuitos na ENAP, né, bem interessantes de como primeiros passos. Você tem o curso da Comunica Simples da Heloísa Fischer, que é a pioneira em linguagem simples no Brasil, que eu recomendo muitíssimo. Né, nós temos oficinas também, tem várias pessoas, né? Eu faço oficinas com a minha parceira Josiane, a Clara e Simples oferece também oficinas. Então, se apropriar um pouco mais do tema antes de começar a fazer é uma estratégia interessante, né? Outra dica importante é não confundir linguagem simples com uma técnica de acessibilidade. Essa é uma confusão muito frequente que eu tenho visto em vários lugares, né? Inclusive, eu mesma já fui chamada para traduzir em linguagem simples determinados produtos que eram voltados para públicos específicos, né, com deficiência intelectual, e não é a minha especialidade, eu deixo isso bem claro. A linguagem simples por si só não garante a acessibilidade, né, de nada. Ela facilita a leitura, ela vai ajudar, sim, pessoas com dificuldades cognitivas, mas por si só ela não garante.
né? Quem faz isso, a técnica que faz isso, tem um nome parecido, talvez daí venha a confusão, né? Leitura fácil, linguagem fácil, que tem diretrizes, muitas delas como interseção com a linguagem simples, mas outras são bem particulares, sabe? Tem diretrizes da leitura fácil que, inclusive, se chocam com as diretrizes da linguagem simples, porque ela atende a outro público bem específico. A parte da validação com o usuário, da testagem com o público final, também é diferente. Então, eu só alerto para esse cuidado, não é? Se você quer fazer um trabalho de acessibilidade para públicos específicos, por exemplo, pessoas com autismo, pessoas com síndrome de Down, é outro nível de profundidade, são outras diretrizes, outra forma de testagem, é outro trabalho. Sim, bora para o resumão do episódio? Vamos lá. Linguagem simples é muito mais do que simplificar textos. É planejar o conteúdo, a estrutura e o design para o público a que a informação se destina. É importante a gente pensar que esse público primeiro precisa encontrar a informação, depois precisa compreender a informação e, por fim, fazer bom uso dela. Ou seja, linguagem e usabilidade têm tudo a ver e precisam caminhar lado a lado. No Brasil, a gente utiliza o termo linguagem simples e isso acaba confundindo um pouco, porque pode parecer que é um método que fala que a gente precisa sempre usar termos o mais simples possível, mas nem sempre é o caso. O que a gente deve perseguir exaustivamente é a missão de deixar a informação mais clara para o destinatário da informação. É por isso que conhecer o público-alvo vai ser sempre o primeiro passo de qualquer comunicação eficaz que a gente queira desenvolver. Já o segundo passo é o desenvolvimento em si da comunicação. E aqui valem várias dicas que você talvez já conheça. Buscar sinônimos, explicar as siglas, não fazer frases e nem parágrafos muito longos, colocar no topo do texto aquilo que é mais importante, evitar o chamado verbo substantivado. Enfim, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, pessoal, alguns links com manuais de linguagem simples que eu já vi por aí. Tem material muito bom que vão poder dar mais esse tipo de detalhe aqui que não caberia nesse episódio. Vão ter dicas práticas nesse sentido de escrita, ok? E eu te lembro também que você pode ouvir o episódio 9 aqui do podcast, se você ainda não ouviu, porque ele é mais antiguinho, mas ele tá muito atual ainda e ele traz um pouquinho mais dessas dicas práticas, tá bom? Bem, por fim vem o terceiro passo, que seria testar. E para isso, você não precisa abrir uma licitação para contratar um instituto de pesquisa. É só você se organizar direitinho e formar um grupo, que pode ser de 5 pessoas. Esse número já vai ser suficiente para você saber se a sua comunicação está clara, está sendo eficaz, ou se de repente tem alguns ajustes que você pode fazer para deixar ela melhor. Existem ferramentas também que podem nos auxiliar a simplificar os textos. O ChatGPT é sim uma delas, mas desde que a gente revise, que a gente acompanhe de perto o resultado que a inteligência artificial nos dá, lógico. Por fim, gente, eu queria dizer que eu achei muito interessante quando a Patrícia nos colocou que a página inicial do site da Câmara dos Deputados tem um público, enquanto algumas páginas secundárias, né, dentro do site, tem outros públicos que podem inclusive ser mais especializados. Então, o que vale não é a gente simplesmente, olha, temos que usar termos simples no site inteiro. O mais importante é a gente olhar com cuidado, com carinho, né, para cada proposta, para cada necessidade, para cada página e saber se aquilo que está ali, tá fácil de ser encontrado, tá fácil de ser entendido depois de ser encontrado e se está sendo útil, né, o que que a pessoa vai fazer a partir daquela informação. Eu não sei você, mas eu vou colocar essa tríade aí, né, esses 3 pontos num post-it aqui do lado da minha tela para não esquecer, porque eu achei bom demais. Pessoal, eu espero muito que esse episódio tenha sido simples, tenha sido claro, tenha sido eficaz e tenha sido útil, claro, para vocês. Mas como eu sei que uma andorinha só não faz verão, né, pode ser que você já esteja, envolvido na causa da linguagem simples, mas pode ser que você enfrente muita resistência aí dentro da sua organização, aliás, dentro e fora da sua organização, né. E é por isso que o tema vai continuar aqui no podcast. Eu vou fazer uma dobradinha, como eu anunciei aqui na abertura.
Além desse episódio com a querida Patrícia Redel, no próximo episódio a gente vai trazer uma outra profissional muito experiente que vai falar sobre como a linguagem simples precisa entrar no DNA da organização. Então a gente vai falar mais sobre cultura organizacional, ok? Então espera aí que muito em breve esse episódio também vem ao ar. Bom, eu queria agradecer demais a Patrícia Redel, que deu essa aula de linguagem aqui pra gente. A Patrícia, pessoal, inclusive ela ministra oficinas sobre o tema e eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link onde você pode saber mais sobre isso. E se esse guia de sobrevivência te ajuda de alguma forma, se você encontra aqui alguma informação que é útil, que faz o seu dia a dia de comunicador ser melhor, eu peço que você me deixe saber disso, né? Me manda um depoimento lá pelas redes sociais. Você me encontra como @AlineCastroComunica. Pode ser bem curtinho, eu já vou ficar muito feliz. E se você puder também avaliar esse episódio, dar as estrelinhas aí no player que você está ouvindo e compartilhar com a sua rede, assim a gente faz o movimento crescer e a comunicação pública ser cada vez melhor. Por hoje é isso, pessoal. Um grande beijo, muito obrigada pela companhia. A gente se vê em breve em mais um episódio do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.